e Paulo Coelho. Quer entender o que aconteceu essa semana? Chegou a hora. Thaís Bilenque, vejo que você está emergindo da selva, ou do que sobrou dela, vestida de verde com uma camiseta que faz apologia da democracia. É isso aí, a nossa camiseta da hora. Estou usando um dos modelitos já disponíveis no nosso mercadinho. Que, de longe de ser um merchandising. Isso Não daqui é um merchandising, é um merchandising. merchandising da democracia. É isso, propaganda da democracia. Eu estou sem a camiseta, mas prometo vesti-la no final do programa. O meu modelo já é uma subversão da democracia, que é a caquistocracia, tornada famosa pelo governo Bolsonaro e pelo governo Trump. É isso aí, vamos ao que interessa? Bem vestidos, vamos lá. Vamos lá. Thaís Bilenque, o assunto da semana, por incrível que pareça, não foi a COP, mesmo com um monte de chefes de Estado e de governo lá em Belém. O assunto que dominou o noticiário foi a segurança pública, ou talvez a insegurança pública, como nós anunciamos na nossa escalada, né? E por que aconteceu isso? Vamos lembrar, no final do mês passado, teve a chacina lá no Rio de Janeiro, uma operação policial mais letal da história, e a reação do governo federal foi mandar um projeto de lei antifacção para o Congresso Nacional, elaborado pelo ministro da Justiça, Lewandowski, depois de ouvir polícias federal, estaduais, ouvir especialistas, enfim. É um projeto que estava em maturação já fazia um tempo, né? Eles deram uma corrida, né, e mandaram logo. E aí, o que ele previa, esse projeto de lei? Ele altera a lei das organizações criminosas, que é de 2013, se eu não me engano, já tinha ficado meio caduca, né? Não se modernizou tanto quanto o crime organizado, né? E esse novo projeto previa, basicamente, atualizar a lei de organizações criminosas, fortalecer a cooperação entre Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal e polícias estaduais, com foco em penas maiores para faccionados e crimes cometidos pelas facções criminosas, a criação de um Banco Nacional de Dados integrado com informações sobre pessoas e empresas relacionadas ao crime organizado, às facções criminosas, permitir com mais facilidade a infiltração de policiais para investigar essas facções, o confisco de bens dessas facções para ajudar a financiar o combate ao crime, ou seja, reverter os carros, mansões, etc., para as polícias e para o Ministério Público, né? E diminuir a zona cinzenta, digamos assim, que havia na legislação que rege a cooperação da União com as entidades federativas no que tange ao combate ao crime organizado. Até aí, beleza, né? É da notícia velha, né? Que foi um projeto que foi enviado já faz 2 semanas. Aí veio a novidade. E essa novidade foi que o presidente da Câmara, o Hugo Mota, escolheu um deputado que estava licenciado do cargo, tem gabinete em Brasília, que é o Guilherme Derrite, que por acaso é secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Vamos lembrar, o Derrite é um ex-capitão da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, que é supostamente a tropa de elite da PM paulista, e que de tão violento teve que pedir para sair, porque nem a rota achou que dava conta dele. Ele se elegeu deputado pelo PP em 2018, depois trocou o PP pelo PL do Bolsonaro em 2022 e agora voltou para o PP do Ciro Nogueira. E talvez seja essa a explicação, mais do que ele ser secretário de Segurança Pública do Tarcísio de Freitas, ele ser o candidato do PP ao Senado do Ciro Nogueira, talvez explique por que a escolha do Hugo Mota por ele. Só um bastidorzinho antes de passar a palavra para você, Thaís. O Thiago Malha e eu fomos tentar descobrir aquelas informações que ficam, os metadados dos relatórios do Derrite, e fazendo o caminho a gente descobriu que, como ele não tem gabinete em Brasília, não tem pessoal, não tem assessor, não tem nada, ele precisou pedir para a consultoria geral da Câmara que elaborasse o relatório. E a consultoria geral funciona mais ou menos assim: você diz o que você quer, dá lá os pontos de vista principais
E eles transformam aquilo em juridiquês, né? Põe no formato, no template de um relatório nos padrões da Câmara. Só que se você passa um monte de ideia desconexa, que refletem as pressões que você recebeu de várias partes, aquilo dá um texto extremamente confuso e não deu outra. Foi exatamente o que aconteceu. Mas conta pra gente, Thaís, por que o Hugo Motta escolheu o Derrite? Então, quando ele anunciou o nome indicado do Derrite na sexta-feira passada, vários congressistas e ministros do governo Lula ficaram, obviamente, indignados com a decisão e começaram a ligar para ele, bombardeando ele de questionamento, né, dessa escolha. E eu apurei qual foi a resposta que ele deu. Ele disse que ele tinha se comprometido com o Partido Progressista, com o PP, de dar a relatoria de um projeto de repercussão nacional para o partido assim que chegasse. A relatoria de grandes projetos é sempre disputada a tapa na Câmara, e dessa vez ele escolheu o Partido Progressista. Por Partido Progressista, leia-se Ciro Nogueira, que é o presidente do partido, que é o principal, talvez o principal entusiasta da candidatura do Tarcísio de Freitas para o governo federal, pelo menos assim ele se coloca, e tinha um objetivo de dar uma bandeira, né, para o governo de São Paulo na área de segurança pública, uma bandeira nacional, porque a gente sabe que esse é o assunto, o tema principal da eleição. O Tarcísio disse, ok, muito obrigado, ainda deu um nome para o projeto, chamando ele de Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, e de quebra daria o palanque para o Derrite, que é a maior aposta do Ciro Nogueira no PP para o Senado, em São Paulo, como você mencionou, ou eventualmente para o governo de São Paulo, se o Tarcísio sair a presidente. O estado de São Paulo é o maior do país, obviamente toda a disputa nacional começa em São Paulo, pelo menos tem que levar em consideração. E isso para o Ciro Nogueira é bom por causa do partido? Mas também é bom para ele próprio, né? Sendo que a situação eleitoral dele no Piauí é incerta. E ele poderia ter, né, se colocando já com antecedência para um eventual futuro governo do Tarcísio nacional, estadual, o que quer que seja, pode ajudá-lo bastante. Só tem um problema, né, Toledo? O Hugo Motta decidiu pegar um projeto que era prioritário do governo Lula, enviado pelo Executivo, e dar para o principal adversário da oposição. Sim. Né? E ainda misturou com outro projeto que estava tramitando na Câmara. Um dos ministros com os quais eu falei falou que a estratégia básica de um presidente de Câmara eleito por consenso, com voto dos dois lados, é dar ao governo o que é do governo e à oposição o que é da oposição. E ele fez exatamente o contrário, ele deu à oposição o que era do governo. Uhum. E, obviamente, ficou imprensado entre os dois. E aí, imediatamente, as críticas começaram a vir de toda parte. A gente vai falar disso, já passamos de 4 versões em 3 dias, vamos chegar na 5ª versão na semana que vem. E ele acabou desagradando o governo e a oposição, porque a escolha do Derrite se provou equivocada também do ponto de vista técnico. Eu e a Carla Araújo, que é chefe da sucursal do UOL em Brasília, conversamos com o Hugo Motta na quinta-feira e já havia uma expectativa. A gente, inclusive, falou no programa na semana passada que o Derrite estava circulando pela Câmara já na semana passada, articulando essa relatoria. E a gente questionou ele. Ele vai ser o relator? E aí o Hugo Motta primeiro se deu de desentendido, dizendo que não ia partidarizar esse processo. Desculpa, que era o argumento dele foi a partidarização, foi atender um pleito de um partido político. Exatamente. Ou seja, o que ele fala não se escreve mesmo. Que era um texto que precisava de consenso e ainda se deu desentendido dizendo assim, mas ele já se licenciou da Secretaria de Segurança Pública? 24 horas depois, o nome do Derrite estava anunciado. E ele ainda elogiou a experiência do Derrite no enfrentamento ao crime organizado, portanto, sendo, né, dando uma indicação do que ele via aí. Eu vou dar um contexto que é, digamos assim, particular para essa nomeação, que parece que não tem nada a ver com nada, mas tem a ver com tudo, né? Primeiro, a principal barbaridade, para usar o termo técnico, que o Derrite cometeu no relatório dele, foi submeter a Polícia Federal aos governadores. Elas só poderiam investigar se fosse a pedido de um governador de estado. Quem é Hugo Motta? É o afiliado político do Ciro Nogueira, presidente do PP. Quem é o Ciro Nogueira? Ciro Nogueira é alguém que está sob investigação da Polícia Federal. Quem é o Derrite? O Derrite foi um cara que foi
esteve no Piauí, na cidade onde foi a festa de aniversário do Ciro Nogueira, e voltou num jatinho de 2 empresários paulistas para São Paulo, né? Coincidência ou não. Então, e o Hugo Motta, além de padrinho, ele não é um fã da Polícia Federal, porque a Polícia Federal já prendeu a mãe dele preventivamente, investigou a avó e o pai. Tudo isso lá em Patos, na Paraíba. Então, assim, se você olha para esse contexto e os caras tentam manietar a Polícia Federal, você já começa a pensar, bom, tem coelho ou tem pato nesse mato, né? Aí, além disso, então a primeira versão do Derrite, além de manietar a Polícia Federal, ou seja, que ela só poderia agir com autorização e pedido dos governadores, ela puxou a lei antifacção para a lei antiterrorismo. O que é um absurdo, assim, não sou eu que estou falando, são ministros do Supremo que estão dizendo. Porque, obviamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque terrorismo prevê ideologia e tentativa de derrubar o Estado por razões político-ideológicas, enquanto as facções visam lucro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sem contar as outras implicações que a gente vai falar depois. Daí veio a segunda verdade, veio a pressão, como você falou, né? Apanhou de todo lado, do mercado financeiro, do Supremo Tribunal Federal, do governo federal, etc. Aí ele fez uma segunda versão em que tirava um pouco da trava da Polícia Federal, mas mantinha a associação com terrorista, ou seja, queria classificar faccionado como terrorista. Aí, na terceira versão, tenta vender essa ideia de marco legal da segurança, mas continua a confusão, também não colou, veio a quarta, e aí sim ele retira o terrorismo, por pressão do governo, da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, do Supremo, etc., mas mantém ainda uma parte. Mas claramente não está. Nada disso tem acordo ainda, tanto que precisaram adiar a votação para a semana que vem, e na semana que vem teremos novos capítulos, né? Ou seja, o saldo que eu vejo, Thaís, eu queria ouvir a sua opinião, é um projeto original totalmente desfigurado, um relatório que virou uma colcha de retalhos, para não dizer um Frankenstein, por causa das pressões e os interesses particulares. E a sensação geral é de que, além de ter sido feito às pressas, sem infraestrutura de mão de obra necessária, tentou aproveitar o momento político, né, que tinha sido a chacina no Rio, etc., a matança lá no Rio, etc., para manter o tema da segurança pública com a oposição e tirar do governo. Eu acho que a escolha do Derrite acabou se provando precipitada porque ele não conseguiu dar a bandeira, que era o objetivo inicial, para a oposição e para o Tarcísio, da forma como era pretendido inicialmente, porque o projeto não atendeu às expectativas nem da própria oposição, e essas sucessivas versões e o adiamento da votação, quando adia, a gente não sabe o que vai acontecer. Demonstra que, de um lado, ele não conseguiu agradar. E, obviamente, que ele iria desagradar o governo no momento que eles estavam tentando restabelecer as relações. Eu falei com tanta gente lá em Belém, da COP, sobre esse projeto, e, assim, as reações iam de incredulidade a impaciência, né? Porque, obviamente, foi uma atitude política desastrosa, né? Eu tenho uma hipótese de por que isso aconteceu desse jeito e aconteceu agora, mas eu acho que a gente vai falar disso no próximo bloco. Vamos lá.